E a forma híbrida do Kaido, a forma suprema, finalmente vai chegar nesse jogo. No PC Bounty Rush tivemos a live da Bandai hoje de manhã e tivemos anúncios insanos, como 170 diamantes para sua conta e também o anúncio do novo ex-Kaido, que tá brabo demais. Então fica aqui comigo que eu vou anunciar, vou falar tudo para vocês aqui e se vale a pena ou não pegar esse Kaido no final das contas, né? Mas então deixa o seu like, se inscreve no canal e também confira a live caso você queira ver ao vivo a minha reação. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom galera, primeiro eu queria agradecer a todos que estiveram na live, são brabos demais, obrigado aí, a gente estava acompanhando a live ao vivo e eu vou falar todas as novidades da live. Vamos começar aqui pelo básico, que eles anunciaram 20 diamantes, mais 50 diamantes de campanha e mais 100 diamantes no final das contas, então a gente tem aí 170 diamantes para nós aí a mais. Então isso vai ser bem generoso, realmente bem generoso aí, né? Então isso foi bem legal, mas tivemos o anúncio do novo Kaido, galera, e esse novo Kaido tá muito absurdo. É isso que eu posso falar, uma palavra pra ele é absurdo, mano. Ele pode ser, ele é um corredor, né? Ele vai ser um ex-corredor aí e vai capturar os tesouros por aí, mas as habilidades dele são bem apelonas. De começo aqui eu não achei tanto assim, mas depois eu comecei a achar que isso é muito forte. E as habilidades dele são muito fortes, eu vou ler cada uma deles aqui. Vamos começar pelas habilidades, que ele tem aqui duas habilidades bem legais. Pelo Ragnarok, né? Vamos começar pela habilidade da skill 1, que é o Ragnarok. Então ele vai ser um corredor verde com essa habilidade do Ragnarok. Primeiro que essa habilidade, você não começa com ela ativada, ela carrega ali com o tempo. Mas ela é bem apelona, porque você teletransporta na bandeira inimiga. Literalmente, de onde você estiver no mapa, você vai teletransportar numa bandeira inimiga, isso é muito absurdo. Temos aí um novo personagem que tem mais alcance no jogo, tá ligado? Porque eu não sei como é que vai ser isso na prática ainda, mas isso tende a ser muito apelão. E nas traits dele, né, nessa habilidade aqui dessa skill, você vai ignorar a redução de dano, o que é bem forte, você vai nulificar Stanger, né, durante o uso, não é uma habilidade imune, né, você vai dar um debuff de velocidade no inimigo e vai ser um ataque de alcance médio, né, dentro da área do tesouro que você pegar. Então, basicamente vai pegar toda a área do tesouro ali em que você estiver batendo. Então já é uma skill muito poderosa por si só e que tende aí a mostrar que esse Kaido vai ser muito insano nessa habilidade. Vai ser muito chato isso aqui. Mas também temos a skill 2, que também é bem absurda, né, que é uma skill que eu não gostei muito de começo do visual, mas ela é muito forte, tá ligado? Porque ela vai te causar esse Recovery Blockade, que o Kaido voltou com esse sistema aqui insano de bloquear a vida. E basicamente aqui vai dar um certo dano no inimigo, um dano fixo, ainda não sabemos, e se tiver 70% mais de HP, vai dar um dano adicional. Então isso também é muito apelão, né? Então isso vai ser muito forte na partida e vai ser muito absurdo. Então além de dar um dano fixo aí, na vida do inimigo vai dar um dano adicional conforme a vida do inimigo esteja, né? Se tiver 70% a mais, vai dar um dano adicional ali que ainda não sabemos qual é. E na skill 2, né, como é uma skill long range, né, uma skill long range, alcance longo, e você vai ficar imune durante o uso, né? Você também vai infligir o Recover Blockade, né? Você tem a chance de infligir isso, e também, né, você vai tirar um dano adicional da vida do inimigo, além do dano da skill que eu falei, né? Então isso também é muito legal. Mas ainda tem as traits aqui, eles mostram aqui como funcionam algumas estratégias, né? Por exemplo, aqui a skill 1, né, você vai se mover, né, onde está o tesouro inimigo e vai tocar o Ragnarok, então é basicamente um teleporte. Você vai ignorar a redução de dano e vai dar um dano massivo. Mas vamos falar das traits, galerinha, vamos falar das traits, que isso é bem interessante. Bom, basicamente na primeira trait dele, né, nas traits básicas, quando você estiver capturando o tesouro, você vai resistir a stun de Downed, né, isso todo runner tem que ter hoje em dia. Quando você estiver dando um dano, né, no inimigo, no seu primeiro e segundo hit do seu ataque normal, você vai ter 50% de chance de causar efeito de bloqueio de vida nele, né, então você vai causar. A Big Mom causa a Flame sempre que ataca o inimigo, então você vai causar com esse card aqui, vai ser muito difícil você não causar, né, e esse efeito aí vai durar 15 segundos. Então mesmo que seja um efeito curto, isso é bem absurdo. Quando você atacar o inimigo, né, com parâmetros boostados, né, você vai remover o status de buff dele, isso é bem legal, né, diferente da Big Mom, que alguém tem que te atacar, né, para remover os status, ou nulificar a Flame, né, o Kaido, você vai ter que botar a mão na massa, né, então você vai ter que atacar alguém para tirar o status. Então basta você dar um ataquezinho que o status do Shanks vai ser removido. Isso não é aplicado por invencibilidade, é normal, né? Infelizmente na outra trait aqui temos um nerf nele, né, que você vai aumentar
o cooldown da tua própria skill em 50% quando você respawnar, né? Algo pra não ser absurdo, né? Imagine você só esperar o Kaido ali pra respawnar, assim que você respawna ele, você já vai teletransportando pra alguma bandeira inimiga e continuar um ciclo, tá ligado? Eu acho que faz sentido, que é uma skill muito absurda. Você vai aumentar a velocidade em 30% por 10 segundos, que tá bem legal, né? Ajuda ali a recuperar a partida. Quando seu inimigo não tá na mesma área de tesouro que você, né? Não tiver na área de tesouro que você esteja capturando, você vai ganhar um boost de captura de 50%. E também, né, quando você causar um dano no inimigo, né, que ele tiver com maior... Também quando você causar um dano no inimigo e esse inimigo tiver com 70% ou mais do HP, você vai ficar dando o dodge nele, você vai ficar aumentando o dodge dele em 50%. Então você vai ficar batendo nele e é certo que ele não vai desviar das suas habilidades. Você vai recuperar 15% de HP, né, antes de você levar KO, o outro Kaido também tinha isso, né, não falecer de vez. E na Trait 2, né, você vai atacar inimigos com parâmetros bloqueados, você vai aumentar o dano em 30% e recuperar em 5% o HP. Então meio que esse é um Kaido atacante, cara. Esse é um Kaido atacante disfarçado de runner. É o que eu tô achando aqui de começo. Se você for atacado, né, por inimigo com parâmetros boostados, né, você vai reduzir o dano em 30% e reduzir o cooldown da skill 2 em 5%, que é a skill que tira muito dano, né, um dano fixo do HP. Isso é bem forte. Os Kaidos aí do jogo sempre teve essa, né, de você diminuir o cooldown da skill por dano causado. Então personagens com buff de velocidade, de ataque, de defesa, sempre vão estar batendo no Kaido, ele vai estar reduzindo o dano e também dando cooldown na skill. Você vai recuperar 30% do seu HP, né, quando você captura o tesouro e reduzir o cooldown da skill 1 em 20%. Então o Ragnarok vai carregar muito mais rápido, né? Provavelmente vão focar em skills com o cooldown do Ragnarok, mano, porque é uma skill muito útil na partida e vai ajudar demais. Então, no geral, é esse Kaido que foi anunciado. Eu não gostei dele de começo, de algumas traits, mas lendo depois, a gente sempre tem uma segunda boa impressão dele, né? Ele tá bem forte aí pra um corredor, né? O fato de você se teletransportar pra bandeira inimigo, isso é muito absurdo, independente de onde você esteja. Isso vai ser muito problemático, né? Você vai se teletransportar, dar aqui knockback no inimigo, você vai capturar o tesouro com resist stand de Downed. Então, esse é um Kaido que é um runner muito bom, né? Chegou aí pra desbancar Yamato ou Oden de top runners aí, porque esse tá forte. Ele vai chegar amanhã, né? Então amanhã eu vou fazer vídeo de gameplay, eu vou summonar nesse cara. Esquece, eu vou summonar nesse cara. Eu vou me arrepender depois, né? Eu posso chorar depois, porque deve vir um Zoro aí, muito provavelmente. Mas eu gosto mais do Kaido, então eu vou summonar nesse Kaido aí, e é isso aí. E tudo indica que provavelmente devemos ter aí em torno de 4x aí, mano, chegando, o que é algo absurdo, né? Se não é 3, é 4x, porque deve vir algum X no aniversário, o que deve ser alguém do topo de Onigashima, né? Que eu acho que é um Zoro, eu cravo que deve ser um Zoro, que deve vir. Se esse Kaido vir, confirmou isso, ou deve vir o Barba Negra, e daí que eu vou me arrepender de verdade. Mas, tirando isso, né, tivemos as campanhas, como eu falei, né, de 170 diamantes, e nenhuma campanha adicional. Mas espero aí que vocês tenham gostado do vídeo aí, espero que tenham gostado dessa explicação do Kaido. E só queria dar um salve aí pro Vitor Emanuel, pro José Maria, pro Sr. Léo D, pro João Neri. Então salve pra vocês aí, né, mandaram superchat na live, muito obrigado pela presença de todos. Também queria avisar que eu vou sortear uma conta com Yamato X e Oden X aí, para os membros, então ainda dá tempo de você participar, só você virar membro e entrar no nosso grupo de membros que você sabe os detalhes. Comentem para mim saber o que vocês acharam desse novo Kaido aí, se vocês vão gastar nele, comentem, compartilhem o vídeo com seus amigos, falem que esse Kaido tá chegando e, mano, vai ser brabo demais, isso vai ser insano. Mas é isso, galera, muito obrigado e até a próxima, falou! 世界おさって